Bom, boa noite a todos. Eu vou apresentar o trabalho de Direito Processual Civil 4. Meu nome é José Pedro Rodrigues Lopes Caetano e eu vou falar sobre o artigo 861 do Código de Processo Civil. O artigo 861, ele trata da penhora de cotas sociais ou ações da sociedade empresária no processo de execução. Então, assim, esse artigo ele já estava disposto anteriormente no Código de 73. Só que no Código de 73 a gente tinha muito problema, muita estabilidade jurídica. Por quê? Porque todo mês, toda decisão jurídica, a gente tinha uma decisão diferente. Nunca era a mesma decisão. A gente tinha uma divergência muito grande entre o entendimento, a jurisprudência e os casos julgados pelos tribunais. Então, a gente vivia um cenário de estabilidade jurídica. Em 2006, foi criada uma lei que deu uma melhoradinha, mas mesmo assim só foi realmente melhorar com o Código de 2015. O mesmo código ali em 2015, que fez alteração de alguns artigos, ele trouxe nesse artigo 861 tentativas de conciliação. Essas tentativas de conciliação, eles visam a manutenção da atividade de sociedade que tenham a garantia de crédito, ou seja, eles trazem um prazo que sempre deve ser definido pelo juízo competente e que o prazo máximo desse prazo seriam 3 meses. Tem algumas condições especiais para ser apresentado, que seria apresentar um balanço especial na forma da lei, oferecer as cotas ou as ações aos demais sócios, sempre observando o direito de preferência legal ou contratual das cotas. Aqui a gente tem uma pausa, que é o seguinte, que sempre quando você compra uma ação ou uma cota, seja o que for, você tem a preferencial e você tem a ordinária. A preferencial, você tem a preferência de recebimento, seja de dividendo, que seria uma parte do lucro líquido da empresa, ou seja, de distribuição de lucro. E a outra seria as ações ordinárias. As ações ordinárias, elas dão direito ao voto durante as assembleias da empresa. E a terceira condição é quando não haver interesse dos sócios na aquisição das ações. No caso, seria essa interesse do sócio seria subscrever as ações. Então, deveria proceder à liquidação das cotas ou das ações, depositando sempre em juízo o valor apurado em dinheiro. Ele trouxe também a proteção do capital social. A proteção do capital social, ele discorre acerca da sociedade, de qual forma que ele poderá adquirir novas cotas e ações do objeto que se encontra em penhora no processo de execução, ou seja, ele pode subscrever as ações que já estão no processo de execução, ou seja, a empresa abre isso para ele e ele compra. É um preço diferenciado do mercado quando você subscreve ações. Ele também trata, no parágrafo 1º, para alguns modos de prevenir e evitar a liquidação. Eu usei, no caso, um doutrinador, que é o Fred Didier, e ele diz o seguinte: para evitar a liquidação, a própria sociedade pode adquirir as cotas ou ações sem redução do capital social e com a utilização de reservas para manutenção em tesouraria. Ou seja, a tesouraria é o seguinte: quando você tem ações, você guarda uma parte dessas ações numa tesouraria como se fosse uma tesouraria do banco, que você guarda, conta, contabiliza dinheiro, você tem uma reserva de emergência. Então, você tem alguma reserva de emergência de ações, para caso tiver capengando, você pode soltar no mercado. Essa possibilidade já era aceita no artigo 30 da Lei 6.404 de 76. Ele também fala do processo de execução. O legislador ele trouxe uma alternativa do parágrafo 1º, que diz a respeito do processo de execução, que ele não pode ser aplicado às sociedades anônimas de capital aberto, somente de capital fechado, pois as ações são
adjudicadas para o exequente e até mesmo pode ser alienadas em bolsa de valores, ou seja, essa de capital aberto, elas já estão livre em negociação no mercado. Ela não tem restrição e não tem impedição nenhuma. Por isso que não pode, no caso, em sociedades anônimas de capital aberto e fechado, desculpa. Ele também diz a respeito da liquidação do inciso 3º do mesmo artigo, que ele traz algumas formalidades para que seja efetivada a liquidação das cotas e ações no processo de execução das mesmas. Então, assim, ele traz uma novidade que seria um administrador judicial, que é elegido pelas duas partes, e esse administrador judicial, ele só pode ser solicitado pelo exequente ou pela própria sociedade anônima. Então, assim, ele só tem a responsabilidade de aprovação ou reprovação da liquidação junto ao juízo competente, o juiz dá a decisão final, mas ele que fala a aprovação ou a reprovação da liquidação. Ele trouxe também no parágrafo 4º algumas exceções. Anteriormente, a gente tinha falado que só poderia ser até 3 meses o prazo estendido sobre as informações do processo de execução. O parágrafo 4º ele trouxe algumas exceções. Essas exceções têm alguns requisitos mínimos, que são o pagamento das cotas ou das ações liquidadas devem ser superior ao valor do saldo de lucros ou reservas, no caso da sociedade, exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por doação. A segunda é o pagamento das cotas ou das ações liquidadas deve ser colocada em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Com isso, o legislador tratou de sempre reforçar que é necessário e preciso que seja protegida a sociedade anônima, em face de penhora de cotas ou de ações. Ele trouxe também as espécies de penhora no processo de execução, que é o 5º e último parágrafo. Ele traz a respeito ali, eu peguei também do Didier, que ele é um caminho a ser percorrido na penhora de cotas ou ações de sociedade individual ou empresarial. Elas são a penhora, propriamente dita, dentro do processo de execução, expropriação de bens, dividendos, conforme eu tinha falado anteriormente, e lucro das cotas ou ações. Esse lucro se refere, eu comprei hoje a um preço de 37 e vendi 2 meses após, num preço de 67. Eu tive um lucro em cima da ação. Esse lucro não tem incidência de imposto de renda. A outra é a aquisição pelos sócios das cotas ou das ações, aquisição de cotas ou ações pela própria sociedade, então é a subscrição da própria ação, a liquidação extrajudicial das cotas e o leilão judicial. Então, minha parte seria isso. Boa noite a todos e obrigado pela atenção.